Olá amigos do canal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo informativo para vocês. E dessa vez nós vamos trazer informações da dívida do Palmeiras com a Crefisa, informações sobre Gabigol no Corinthians, o presidente continua sonhando. Teremos também informações sobre Léo Ortiz, o jogador permanece no Red Bull ou vai para o Flamengo? Confira. De já quero convidar você a se inscrever, compartilhar e curtir o nosso vídeo. Sobre o Palmeiras com uma ótima novidade. Vocês lembram daquela dívida gigante que o Palmeiras tinha com a Crefisa e a FAN, né? Por conta de empréstimos feitos pela Leila Pereira muitos anos atrás para a contratação de atletas, pois saibam que essa dívida nunca foi tão pequena quanto atualmente. De acordo com o balanço financeiro do Verdão, divulgado recentemente, que aponta e faz referência ao ano de 2023, a dívida do Palmeiras hoje, com a Leila Pereira, é de apenas 24 milhões de reais. Dívida que já foi em 2020, no início do ano de 2020, de 172 milhões de reais. A dívida vem caindo de forma progressiva. Por exemplo, em 2022 a dívida era de 65 milhões de reais. O Palmeiras pagou a Leila Pereira cerca de 41 milhões de reais durante a temporada passada e hoje registra esse déficit de apenas 24 milhões de reais. Importante contar que o Palmeiras abriu mão de prêmios a que teria direito por conta do contrato com a Crefisa. Dos títulos do Brasileiro de 22 e 23 seriam 12 milhões de reais para cada um desses títulos, para diminuir essa pendência com a Leila Pereira. A tendência é que até o fim dessa temporada o Palmeiras não deva mais nada para presidente, uma das divergências, um dos possíveis conflitos de interesse que deixa de existir a partir do momento em que essa dívida for zerada. Mas Nicola, do que se trata essa dívida? Vocês vão lembrar que lá atrás o Palmeiras recorreu a empréstimos feitos pela Leila para a contratação de atletas. Foi assim com Borja, com Luan, Dudu, Carlos Eduardo, Guerra, entre outros. No primeiro momento o Palmeiras devolveria sem grandes dificuldades, só que houve uma denúncia à Receita Federal desses empréstimos de dinheiro que estavam sendo divulgados ou registrados como aportes de patrocínio. A Receita Federal multou o Palmeiras e aplicou uma multa gigante na Leila Pereira, que se viu obrigada a fazer a cobrança. Até por isso, esse valor chegou a ser de 172 milhões de reais, dívida cada vez menor e o Palmeiras com um problema a menos. E agora vamos trazer informações para vocês da novela Léo Ortiz. Como é que está o andamento dessa negociação? Bora falar agora sobre o Flamengo, que mandou Marcos Braz e Bruno Spindel a São Paulo, mais especificamente a Bragança Paulista, cidade próxima, de cerca de 1 hora de São Paulo. Os dirigentes foram inclusive registrados, fotografados na cidade de São Paulo, indo a Bragança, enfim. E a ideia era tentar um acordo com o Léo Ortiz. Só uma curiosidade, o encontro nem aconteceu em Bragança, o encontro aconteceu em São Paulo. A Red Bull tem uma sede em São Paulo, na capital, e foi ali que houve uma conversa. O Paulo Pitombeira, representante do Ortiz, também participou desse encontro, e eu posso contar para vocês que não houve avanços. Red Bull Bragantino segue exigindo 8 milhões e meio de euros, e esse valor é fixo. O Flamengo gostaria de pagar algo em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões de euros fixos e o restante em bônus. As partes não cedem, não há acordo. Marcos Braz e Bruno Spindel já voltaram ao Rio de Janeiro sem sucesso nessa negociação. Detalhe importante, janela de inscrições se encerra em uma semana. Na quinta-feira da próxima semana haverá o último dia na sexta-feira da próxima semana haverá o último dia da janela de inscrições. O Léo Ortiz tem até essa data para ser registrado, senão vai ficar à disposição do Flamengo em caso de acerto apenas na metade do ano. Posso contar para vocês que se o Red Bull Bragantino tivesse sido eliminado pelo Águilas Dourados na última terça-feira, na pré-Libertadores, a negociação provavelmente teria sido fechada nessa quarta-feira. Como o Red Bull Bragantino passou e tem agora o confronto contra o Botafogo, o Red Bull Bragantino segue trabalhando com a ideia de só negociá-lo mediante o valor pedido. A última sobre o Flamengo, Igor Jesus avançou na prorrogação do contrato. O vínculo atual termina em 2025, ele deve ser estendido até 2027 com um belo reajuste salarial. O sonho do Corinthians ainda continua, o time continua monitorando a situação de Gabigol no Flamengo. Confira. Quero fechar o vídeo para falar sobre Gabigol. O atacante pode jogar no Corinthians? Desde o início da semana tem surgido notícias de pessoas que cobrem o Flamengo de que o rubro-negro cogita vender o Gabigol, porque já percebeu que ele não vai conseguir ser útil ao longo da temporada, está muito irritado com a condição de reserva, com a briga com o Tite, e como ele só tem contrato até dezembro, se não for vendido nas próximas semanas, no caso meses, ele deixará o Flamengo de graça em dezembro. Fui perguntar por uma fonte, para ser mais preciso, para 2 fontes diferentes do Corinthians, se existem negociações do Timão com o Gabigol. A resposta foi não, mas o Corinthians segue interessado no atacante. O Timão chegou a fazer proposta oficial ao Flamengo e ao Gabigol em janeiro. Os dois não responderam ao Corinthians, que se retirou do negócio. Qual que é a estratégia do Corinthians? Acompanhar muito de perto, com bastante atenção, tudo que está rolando.
E se perceber que de fato o Flamengo está disposto a negociar, aí sim o Corinthians abre novas tratativas para tentar fechar com o atacante de 27 anos de idade, que é o grande sonho de consumo do presidente Augusto Melo. O grande problema dessa negociação é que o Gabigol sabe que está há 4 meses de poder assinar um pré-contrato para, em vez de garantir dinheiro ao Flamengo, garantir dinheiro a ele. Só para explicar para você, se o Gabigol não fecha com ninguém agora e a partir de julho assina um pré-contrato de ouro em 2025, a bolada que terá direito não será do Flamengo, e sim do Gabigol, porque o clube que estiver o contratando não vai pagar nada ao Flamengo, mas vai ter de pagar uma indenização em luvas bastante alta para o jogador. Essa aí, moçada, foi mais um vídeo para o canal, convidando você a se inscrever, compartilhar e curtir os nossos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo.